aquilo que Deus colocou no coração dela, para que ela transmitisse a todos nós nessa noite. Vamos orar pela Vivian. Estenda suas mãos para cá. Pai querido, em nome de Jesus, nós abençoamos a tua serva e pedimos que tu a coloques na concha da tua mão direita e que o Senhor a use, Senhor, para que a tua palavra, a tua mensagem venha aos nossos corações através da sua instrumentalidade. Pai, dê-lhe uma unção fresca e que nós, ao recebermos essa mensagem, saímos daqui convictos de que a tua palavra falou diretamente conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você pensa que nós fomos embora. Estou eu aqui, cantei e agora vou pregar. A palavra do Senhor está em Efésios capítulo 1, versículo 20 até o 23. Se você puder abrir, e também se você não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar no nosso telão. Efésios 1, versículos 20 a 23. Amém? Que manifestou em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria destra nos lugares celestiais. Eu estou lendo a versão diferente, né? Tá, então deixa eu ler ali. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Esse texto, ele é um texto assim, máximo dos máximos. Ele é tudo que você pode pensar e sonhar em ter, é esse versículo. Se você parar para pensar, o versículo 22, volta umzinho. Também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés e designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há. Tudo, pensa aí, tudo. E o concedeu à igreja. E o título da nossa pregação hoje é O Poder da Igreja. Nós temos vivido na atualidade um tempo em que a igreja está sendo difamada, em que a igreja está perdendo a liga. E isso é bíblico, mas essa igreja é com I minúsculo, porque a igreja que o Senhor estabeleceu, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Essa igreja, ela se pôs e permanecerá até o final dos tempos, até a era do porvir. Essa igreja nunca acabará. E eu quero que hoje, todas as vezes que eu disser igreja, você pense no complexo de corpo de Cristo, na noiva de Jesus, naquela que Jesus espera ansiosamente para ter as bodas tão esperadas, nupciais, nos céus. E você e eu fazemos parte dessa igreja. Eu e você fazemos parte desse corpo que caminha em progressão para chegar nesse dia e ser aceito por Jesus como noiva e entrar nessas bodas. Quando você... Eu vou dar o exemplo de um restaurante porque eu gosto muito de comer, tá? Mas você pode pegar esse exemplo para qualquer coisa que você goste muito de fazer. Pense que você é filho do dono de um restaurante, no meu caso. Eu fiquei pensando em várias coisas assim, nada me dava tanta vontade do que ser filha de um dono de um restaurante. Você podia ter sido, em vez de pastor, o chefe de cozinha. E eu fiquei pensando, eu ia pegar todas as coisas que fossem feitas nesse restaurante sem pedir nada. Eu ia chegar lá, ia me servir, ia pedir mais sobremesa, o que tem hoje? Quero. E eu não ia me preocupar com a conta, porque era meu pai é o dono, né? Estou falando no sentido de ser criança e ainda não saber administração de entradas e saídas, tá bom? Não estraga minha pregação, não. E aí eu fiquei pensando, uma criança, meu sonho de criança era um dia o shopping fechar e alguém me esquecer lá dentro, numa loja de brinquedos.
Eu queria, porque eu ia querer brincar com todos os brinquedos e ninguém ia me ver. Depois de manhã, o shopping abriu, eu ia sair correndo. Coisas de criança, imaginações, que os filmes também permitem a gente ter. E são sonhos. Mas se você parar para pensar, por que nós sonhamos isso? Porque nós fomos feitos para viver isso. Só que na hora que nós podemos viver isso, a gente abre mão de viver isso e a gente quer viver a mediocridade, no mediano, a gente não quer tanto aquilo que a gente pode ter. E se a Bíblia diz, em Efésios 1:22, que Jesus pegou todas as coisas, colocou debaixo dos seus pés, tem o domínio de tudo, sobre tudo o que há, e o concedeu à igreja, e eu e você fazemos parte dessa igreja, isso significa que nós temos autoridade e poder no nome dele, para todas as coisas. Vamos recapitular um pouco a história. Quando Jesus estava conversando com Pedro e com os discípulos, né? Na verdade, ele estava conversando com os discípulos. E aí ele perguntou para os discípulos, Mateus 16, quem estiver anotando, mas não precisa abrir. Só para você prestar atenção na minha leitura. Jesus, então, chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Para pensar na pergunta que Jesus está fazendo para os discípulos. Vou tentar colocar numa linguagem mais coloquial aqui. Gente, quem estão dizendo que eu sou? O que o povo está dizendo que eu sou? Aí os discípulos responderam, olha, alguns dizem que é João Batista, que é o Filho de Deus, né? Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ainda há quem diga que é Jeremias ou um dos profetas. Os discípulos responderam, eles acham que essas pessoas é quem são o Filho de Deus. Então Jesus interpelou, e vós, quem dizeis que eu sou? Vocês já sabem que eu sou o Filho de Deus, mas vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu, Jesus, é você que é o Filho de Deus. Eu sempre li esse versículo e eu não entendia por que Jesus ficou tão feliz e disse, não foi ninguém que te disse isso, foi o Espírito de Deus. E eu fico assim, mas é uma resposta tão óbvia. Jesus perguntando, quem vocês acham que eu sou? E Pedro diz, você é o Filho de Deus. Eu nunca entendi isso. Mas quando você começa a entrar na palavra, e eu acho que na verdade isso é o Espírito que tem que te revelar mesmo, você não vai entender pela sua própria mente, assim como a resposta de Jesus não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito pelo meu Pai que está nos céus. Pedro, na verdade, disse, Jesus, eu entendi quem é você e o que você está fazendo aqui. Sabe o que ele fala depois? Logo depois, o versículo então Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, porque não foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo, que tu és Pedro. Que papo doido. Jesus sabia que era Jesus e Pedro disse que ele era Jesus, o Filho de Deus. E agora Jesus diz, e você é Pedro. Não parece aquela brincadeira de Isaías? Que ele faz às vezes assim, e você é o fulano, e você é o Isaías. Mas olha aqui, o que está por trás disso? Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é o significado de Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, versão King James. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Faz toda a diferença do que se ligares na terra será ligado no céu, desligar na terra será ligado no céu, faz toda a diferença. De novo, e aquilo que vocês, igreja, Pedro, sobre a qual edificarei a minha igreja, aquilo que vocês ligarem na terra, haverá sido ligado nos céus. Por que existe esse futuro do pretérito? É esse conjugação? Não sei. Mas é um futuro que haverá sido. É um futuro passado. Isso significa o seguinte, Pedro, se eu e você é corpo e eu sou cabeça, o que eu desejar, você desejará. O que eu quiser ligar, você vai querer ligar.
E o que eu quiser desligar, você vai querer desligar. Como eu sou eternidade, quando você desligar algo, já haverá sido desligado. Porque os nossos corações são conectados. Nossos desejos são juntos. Caminham juntos. Logo depois que Jesus disse isso para Pedro, que eu te darei as chaves, e aquilo que você desligar e ligar, já haverá sido ligado e desligado, Pedro, logo depois, você vai lendo o texto, Jesus diz, então, gente, considerando isso, eu vou para os céus, eu vou ser crucificado, e vocês vão ficar, não, Pedro na mesma hora, não, Jesus, vamos impedir essa crucificação. Era a primeira chance dele ligar algo que já devia ser ligado. Ele deveria ter respondido, sim, você será crucificado. Sim, você vai morrer na cruz, porque aí nós teremos vida eterna. Só que ele ainda estava pensando com mente de homem. Ele desligou o botãozinho do espírito e começou a pensar como homem. Ele quis Jesus para ele. Ele não pensou como igreja, ele pensou individualmente. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar sobre nós, igreja, não estarmos usufruindo do poder da igreja que nos foi dado, porque muitas vezes nós pensamos individualmente. Enquanto nós precisamos ligar o que já foi ligado. Saber, ouvir e ler o que os céus desejam para nós como igreja, para esse tempo que nós vivemos. Se você está vivo hoje e eu também, é porque nessa geração nós precisamos viver. E algo existe para nós como função de igreja. Só que a gente precisa entender o que os céus desejam para a gente poder fazer a vontade do nosso Pai. Pedro quis desligar aquilo que Jesus tinha ligado. Jesus estava certo da morte e Pedro, não. Então o que Jesus diz para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Você não está cumprindo o propósito do todo. Você está pensando só em você. E é assim que Jesus vê quando nós não pensamos ligados, conectados com aquilo que os céus desejam. E, gente, já falei isso aqui algumas vezes, nós estamos sempre falando sobre isso. O cronograma de Deus não para. A agenda de Deus, ela acontece independente de nós. Basta a gente querer fazer parte dela, que aí a gente vai se mover junto. Mas se nós interrompermos a nossa vida nesse calendário ou nessa agenda, a gente já está atrasado. Se a gente parar, a gente já está atrasado, porque ela continua. E a igreja atual, essa desconexão que existe, muitas vezes a gente coloca a culpa na Bíblia, né? A Bíblia disse que vai ter isso, mas a igreja, de verdade, não vai passar por essa apostasia. Por quê? Porque eles vão estar conectados, nós estaremos conectados, ouvindo a voz do Senhor, que é o nosso cabeça, que é o corpo, que nós somos o corpo desse cabeça. Quer me dar um negocinho que eu acho que está... Eu me atrapalho comigo mesmo, né? É um problema. Dá pausa aí. Amém? Melhorou. Vamos lá então. Nesse texto que eu li, deixa claro que a glória de Jesus é na igreja. Vamos ler de novo a parte que a gente fala a manifestação do poder é para que Jesus seja conhecido e não a nós. Olha, ele colocou todas as coisas sob os seus pés e o fez ser cabeça da igreja, sobre todas as coisas, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre todos em nós, que cumpre tudo em nós. O que nós devemos pensar? Se Deus me deu a oportunidade de ser chamado noiva de Jesus, corpo, e todo o poder está sobre Ele, e Ele nos concedeu, o que nós temos feito com esse poder? Jesus, ao subir em ressurreição, disse a quem ficou. Em Efésios 4, você vai ver isso. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Parece cansativo, né? Mas isso significa o seguinte: não tem saída, não tem outra
Não tem hipótese de você não manifestar a glória, se você é isso. São 7 uns. Você contar e você vai ver que são 7 uns. É um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, uma só esperança, um só Deus e Pai. Por que Jesus quis que nós fôssemos esses 7 em um? Porque se não fizermos dessa forma, nós não refletimos a glória dele. Não estamos em unidade com o que ele é. E ele precisa manifestar a sua glória através da igreja. Foi para isso que ele estabeleceu a igreja através de Pedro, para que ele fosse manifesto. O que significa ser manifesto? Revelado, conhecido. E se a igreja hoje, que tem esse poder, não tem manifestado a glória de Jesus e o seu poder, não tem tornado conhecido o nome de Jesus, nós não estamos nesta igreja. E aí agora eu falo sobre nós, como corpo. Cada um de nós precisa analisar isso. Porque se a igreja foi feita para manifestar o poder e você não manifesta o poder, você não faz parte. Vivian, como eu manifesto o poder? Pelo amor de Deus, agora eu fiquei desesperada. Sendo um só corpo, um só Espírito, tendo uma só fé, um só batismo, um só Senhor, uma só esperança, um só Deus e Pai. Sabe qual tem sido o problema hoje? O problema tem sido hoje é que a igreja, cada um de nós tem olhado para o seu chamado, para a sua missão, para o cumprimento da sua promessa, para o seu problema ser resolvido, para que o meu chamado seja lindo e aonde será? Ai, Jesus, profetiza sobre mim, Senhor, o que eu vou ser? Percebe como isso perde o que é realmente a essência do que é a igreja? E cada vez mais nós dentro da igreja temos entrado para ouvir o que Deus tem para a gente. A palavra que vai me fazer vencer, estou falando isso porque a gente acabou de cantar e eu quero que você pense sobre isso. Em vez de nós pensarmos sobre influenciar pessoas, sobre libertar, curar, tudo que foi dito que nós faríamos em nome dele, nós estamos pensando em nos curar, nos libertar, e eu não sei há quantos anos a gente já está tentando fazer isso. O que eu acho estranho é que nós, ao invés de vendermos Jesus como um bom negócio, deveríamos tê-lo e mostrar que ele funciona e existe e é real e as pessoas quererem o que nós temos. Ao invés de eu ficar só vendendo Jesus, ele cura, hein? Ele liberta, ele faz. E a pessoa olha para mim e diz, você está sempre aprisionado, angustiado, triste. Você não é relevante para mim. E essa não é a igreja que Jesus estabeleceu, essa não é a igreja que ele plantou. A igreja que Jesus plantou é uma igreja que tem o Espírito dele, está sobre essa igreja para curar, libertar, proclamar. E eu quero falar aqui de Isaías 61, se você puder abrir comigo. Esse texto é um texto que está em Isaías e existem algumas polêmicas sobre ele, porque ele declara, claramente que é o Messias quem está falando. O Espírito do Senhor está sobre mim e tal. Mas o Espírito do Senhor está sobre Jesus e pode fazer todas essas coisas. E lá no Novo Testamento, Jesus diz, tudo que está debaixo de mim, eu te concedo. Então todas essas coisas que estão escritas aqui estão sobre nós. Amém? Essa autoridade que está sendo colocada em Isaías 61 é para a igreja. O que está sendo dito aqui? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas aos pobres, cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Próximo. Anunciar a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido.
eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para a manifestação do esplendor da sua glória. Olha como esse texto tem tudo a ver com a igreja. Se a igreja foi criada para manifestar o poder de Deus, e em Isaías 61, Jesus diz, está sobre mim o Espírito para fazer todas essas coisas, para que a gente veja a manifestação do esplendor da glória, está ligado. Agora, o que a igreja tem feito sobre tudo isso que a gente falou? Nós, como igreja, temos olhado para os pecadores e consolado os que choram? Temos trocado o manto de pranto por um manto festivo? Temos dito a essas pessoas, você é amado do Senhor, levanta, o Senhor te ama, Ele vai trocar as suas vestes, vem comigo, olha o que Ele fez comigo, olha o que Ele fez com Ele, vamos todos juntos? Ou nós temos oprimido ainda mais? Ou nós temos jogado essas pessoas que já vêm totalmente quebradas num lamaçal ainda maior, dizendo, não tem muito jeito não, você está um pouco atrasado, sei se Jesus vai fazer essa obra agora não. Lógico que a gente não fala isso para ninguém, mas no fundo é o que pensamos. Ai, meu Deus. O cansaço de pensar, gente, isso aqui não tem jeito. Você já conversou com uma pessoa que você fica olhando, ela te contando todas as coisas e você fala assim, cara, eu não sei nem por onde começar. Já? Se você é psicólogo, com certeza você já lidou com isso. Agora, Jesus, Ele olha para essa pessoa e diz, vinde a mim, você está no lugar certo, porque você está cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar, joga sobre mim o seu fardo, joga sobre mim o seu jugo, troca comigo, eu vou te mostrar um caminho de luz, de compaixão, de misericórdia, você vai se deleitar em mim. Jesus ensinando a gente como deve ser feito, e como nós fazemos. Ai, gente, eu não sei se eu vou aguentar segurar a onda dessa pessoa. Ai, não sei se eu vou aguentar essa barra. Tem que orar muito, mas aí ficar acordando de madrugada para orar com essa pessoa, não sei se eu aguento. Que tipo de igreja nós temos sido e qual é a autoridade que está sobre nós, o que nós temos feito com essa autoridade? Eu me lembro quando eu era pequena, a gente estava vivendo na nossa igreja um momento de avivamento e eu vi muito meus pais saindo para aprender com pessoas que já estavam nesse meio há muito tempo, e eles tinham muita sede. Eu tinha, sei lá, meus 7, 8 anos, e eu via eles participando de muitas reuniões de oração, lendo muitos livros. Eu lembro da gente ter esse assunto no carro o tempo todo, era algo muito sedento, assim, eles estavam muito sedentos por isso. E eu cansei de ver, eu perco as minhas contas de ver, quando a gente chegava nas igrejas para ministrar, ele cantava e dava a palavra, de demônios se manifestando no meio da música. Não aguentava ouvir e manifestava ali. E no momento que era manifesto, as pessoas vinham e libertavam, meus pais ajudavam e todo mundo tinha o poder. Está entendendo? Todas as pessoas eram ali naqueles momentos, muitos ainda querendo, mas com sede, querendo saber como faz. Eu quero ler sobre isso. Eu vi ontem uma pessoa que era endemoniada, eu vou começar a ler sobre isso. E não existia uma pessoa que era libertadora, e a outra que era intercessora, e a outra que era capaz, porque as pessoas estavam vivendo um avivamento e Deus estava dando dons a todos que quisessem. Então todos estavam percebendo os dons fluírem. Só que você só pode perceber, como o pastor mesmo diz, que você tem um dom quando você coloca em prática aquilo. E se alguém cai endemoniado e você quer saber se o ministério seu é de libertação porque você sente que cai para dentro. Pede para assistir, eu quero ver, não é por curiosidade, assim, pastor, eu quero participar desses momentos, me chama quando alguém te ligar de madrugada para uma libertação, eu quero participar, tem que estar em jejum, oração, eu faço, não tem problema. Você percebe que a gente pensa muito menos em nós quando nós estamos nessa mentalidade, do que, jejum essa época, janeiro é muito ruim, porque tem muita festa, e aí para eu fazer jejum é melhor passar o carnaval. A mentalidade de um só corpo, um só espírito, uma só fé, um só propósito, se perde. Por quê? Porque eu estou preocupado com o que eu vou cumprir. De repente, meu chamado nem é esse, para esse tempo. E a gente perde a conexão, a gente desanda no que Jesus chamou a igreja para si. Agora, eu vou te dizer,
A igreja está caminhando, está libertando, está curando. E se você não se sente parte disso, corre atrás, porque ela não vai parar, ela não vai perecer. A igreja do Senhor, ela continua caminhando nesse propósito. E se você faz parte, dentro da sua casa, na sua comunidade, no seu trabalho, você olhar uma pessoa e disser, essa pessoa precisa de oração hoje. Você precisa ter a autoridade que está escrita em Efésios 1, 22. E você disser, Senhor, eu não me sinto capaz, mas eu vou pegar agora essa palavra aqui e vou dizer para ela, em nome de Jesus a quem eu sirvo, que eu quero que ela seja curada. E se ela for curada ou não, a glória é do Senhor e a desglória é do Senhor. Desglória foi entre aspas, você que não viu, que estava olhando para baixo. Você é instrumento, você é igreja, você é corpo, Ele é o cabeça, Ele decide. Onde estão as pessoas doentes nessa noite aqui na igreja? Levante a sua mão. Você está com alguma doença, você está com algum diagnóstico de doença, levante a sua mão. 1, 2, 3, 4, 5. Quando nós fizermos o apelo, hoje, eu quero que vocês venham aqui à frente e nós vamos orar mais uma vez. Sabe por quê? Porque se isso não acontecer, se nós não fizermos isso, uma das coisas que Jesus mandou a gente fazer, qual o propósito da gente estar aqui hoje? Se você precisa de libertação de algo na sua vida, qualquer coisa, levante a sua mão. Libertação de mente, libertação, alguma coisa que prende cadeias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Idem. Vamos orar para que isso seja desfeito, para que essas cadeias caiam, que você seja liberto. Não podemos nós cristãos, fazendo parte do corpo de Cristo, vivermos angustiados e em cadeias. Porque se nós precisamos pregar a libertação, como estamos nós aprisionados? Eu estou vendendo um Jesus que Ele esqueceu de mim, mas você pode comprar Ele. Entendeu? Não faz nenhum sentido. Cada vez mais a gente está vendo o quê? Igrejas locais, e aí já fica a dica para você, que nós não fazemos isso, nem faremos, liderança da igreja, se adaptando ao conforto do cliente, se adaptando às suas necessidades, querido irmão membro. Cada vez mais nós vemos isso. Hoje eu estava conversando com o Augusto quando a gente estava voltando de carro e ele perguntou sobre uma igreja, como que ela nasceu. Eu falei, não sei, eu acho que ela não era do Rio, mas tipo virou uma franquia, né? Não estou julgando a igreja, estou julgando o que as pessoas fizeram dela. Porque como ela começou, fazia muito sentido. E agora ela virou uma igreja onde as pessoas que não se adaptaram em várias outras se sentem muito melhor lá. Por quê? Porque o evangelho, ele é um só. O pecado é pecado em todo lugar. De repente, não. Mas é. Jesus é um Jesus. Deus é um Deus. Corpo, somos corpo aqui ou lá. Se eu entro lá e digo, estranho, gente, não sei, onde está isso na Bíblia? Eu não vi. Você está certo. Se não está na Bíblia, sai correndo. Ai, Jesus, mas como é que eu faço agora? Eu estou blasfemando. Blasfemando? Não, irmão. O que está blasfemando são eles. Para de se achar culpado, de olhar para o que não é certo e dizer, isso não vem de Deus. Porque o santo e o profano, eles não se misturam. Então, quando você olha para o que é santo e você diz, isso é santo, e você caminha naquilo e vem o profano, você diz, isso é profano. Você não está julgando. Na verdade, você está julgando pelo seu entendimento. Né? Esse tipo de julgamento Jesus quer que nós tenhamos. Agora, a igreja não fazer a divisão do que é santo e do que é profano, porque vai te afetar e você não vai ficar aqui ou lá, né, na igreja tal. Eu vivi muitos anos de fé. E eu aprendi o que é depender literalmente, do Senhor. Se o Senhor quiser que eu coma hoje, Ele vai me mandar comida. E aí Jesus mandava comida para a nossa casa.
Se o Senhor quiser que eu troque de sapato, Ele vai me arrumar um sapato no valor que dá para comprar. E assim era feito. Se der para a gente comer hoje, todo mundo vai comer. Se não, deixa para os adultos. A criança come só um pouquinho. Depois ela dorme que a fome passa. Por que a igreja vai ter que falar, não, deixa que ela quietinha, senão depois o dízimo dela e a oferta dela, ela vai embora e como que a gente vai viver para pagar as nossas contas? Nós sabemos que Deus que sustenta a igreja. Nós sabemos que quem fundou a igreja é quem vai fazê-la permanecer. Nós sabemos que essa reunião de pessoas pode acontecer num gramado. E que pode não ter 4 paredes, nem ar-condicionado, se algo um dia acontecer no nosso Brasil, na nossa política, que tudo for queimado, como em muitos outros países, você vai deixar de se reunir comigo? Você vai deixar de se reunir com alguém para falar do amor de Jesus, para louvar e engrandecer o Senhor no dia do Senhor? Então nós não dependemos disso. Por isso eu digo mais uma vez, quando a igreja... As pessoas estão querendo fazer da igreja um local de prazer, a motivação dela está errada. E aí eu já penso que Jesus não está mais nisso, na pessoa. Porque se eu busco algo que é porque eu quero me dar bem, ou aqui, graças a Deus, não tem ninguém que vai me apurrinhar nesse assunto, porque eu já sei que esse assunto aqui é tranquilo. Você está procurando o quê? As doutrinas enganosas. Porque se a Bíblia manda eu falar contra aquilo, eu tenho que falar. E se você não gostar, o mesmo Espírito que me falou que eu tenho que falar, vai te consolar. Que é o Espírito Santo. Porque Ele é quem manda a gente dizer essas coisas. Então, quando Jesus olhava para o povo, decidiu estabelecer a igreja dele, mas olhava para o povo e dizia, vocês precisam andar assim. Ele deu direção. Jesus em nenhum momento falou assim, olha só, vê lá na cidade, como é que é o pessoal, qual a cultura deles, e aí vocês veem, você tem que impor as mãos, você pode curar assim na frente de todo mundo, se pode chamar uma mulher com fluxo de sangue para ser curada, de repente ela não quer ser exposta. Jesus nunca fez essas ponderações. Jesus disse, vão curando e libertando e anunciando o meu reino. Vão dizendo, olha, o reino de Jesus está chegando, hein? De Deus está próximo. Se as pessoas te derem ouvido, vocês orem e façam. Se não, vocês sigam. Jesus não estava preocupado em agradar o povo, ele estava preocupado em manifestar o reino e estabelecer o poder dele. Agora eu vou te dizer uma coisa. Quando esses 72 que foram anunciando voltam, você lembra o que eles dizem? Eles voltam assim, eu vou fazer o teatro aqui. Jesus, Jesus, caramba, os demônios saíram, a gente falava em nome de Jesus e eles saíram. E Jesus deve ter ficado olhando para eles assim. E também a gente curava os enfermos, eram curados. Gente, muito doido. Eu amei participar disso, Jesus, muito obrigada. O que Jesus responde para eles? Vocês não deveriam estar tão felizes porque os demônios se sujeitam a vocês. Tipo, isso é muito pouco. Vocês têm essa autoridade, vocês é que não sabem. Toda a autoridade está sobre nós, igreja. Mas vocês deviam se preocupar e se agradar se o nome de vocês está escrito no livro da vida. Por quê? Porque vai lá em Apocalipse, haverá um dia em que muitos não entrarão e dirão, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, olha, eu libertei enfermos. Olha, inclusive tem uma pessoa entrando ali que foi liberta por mim. E Jesus vai dizer, eu não tive parte com você, mas em meu nome você realmente realizou. Muito obrigada. Que dor. E hoje é o dia em que nós precisamos alertar a nossa mente e pensar, eu tenho feito as coisas em nome de Jesus e estou preocupado do meu nome estar escrito no livro da vida, ou eu só tenho feito as coisas em nome de Jesus porque eu estou buscando a minha glória, porque eu estou buscando a minha promessa, o cumprimento do meu chamado, da minha vocação. Não, porque eu fui chamado para isso. E na igreja você é o quê? Somos todos corpo.
Cada um de nós foi chamado para algo. Ninguém é especial. Ah, mas uns têm o dom da palavra, amém. Outros têm o dom do ensino, glória a Deus. Outros têm o dom da ministração com línguas, aleluia. Vamos. Eu não quero nomear, eu não quero saber. Você não deveria querer saber quem é o que tem o dom de visão nessa igreja. Temos que caminhar, e quando a pessoa que tiver o dom de visão entregar a visão, você vai falar, aleluia, Jesus. E eu também estou vendo a mesma coisa que ela viu, glórias a Deus. Mas o que tem acontecido hoje? A gente olha para a igreja de Cristo e vê uma igreja preocupada em agradar o povo, preocupada em fazer um culto bom para crente, sendo que hoje, se entrasse aqui 85 pessoas, que eu acho que é o que cabe sentado aqui, sentado, sem as cadeiras, 120 pessoas entrassem aqui hoje, fugitivos de guerra, desesperados por se esconder, você vai falar assim, mas na hora do culto, interrompeu a palavra da Vivian, o que a gente faz? Vai ter que levantar, né? E a gente vai assistir o culto aonde? Melhor ir embora para casa, nem vai ter cantina hoje, é melhor a gente ir mesmo, vamos comer alguma coisa. Eu estou falando isso e você pode achar assim, que exagero. Não é exagero. Não vão entrar 120 pessoas fugidas de guerra, mas se entrar 3 pessoas e pegar o seu lugar, talvez você fique chateado. Não quero te julgar, mas a gente tem que pensar nisso. E eu vou ter que assistir o culto lá fora, como? Nesse calor. Só que a igreja é para essas pessoas. E o culto não tem que ser bom para mim nem para você. O culto tem que ser bom para eles. Eles é que tem que se sentir bem no ar-condicionado, sentados, ouvindo um bom som, uma boa música, uma palavra de Deus. E você interceder por ele, para que ele seja salvo. Isso é igreja. Isso é não pensar em nós, isso é não pensar no pessoal, no particular, e sim no todo. Um só corpo, um só espírito. No arrebatamento da igreja, Jesus disse que o Espírito Santo terá o pastor até falou isso no domingo passado. A igreja subiu, o Espírito Santo terá o quê? Restrição do agir. Certo? Restrição do agir. O que significa isso? Que hoje ele age sem restrição. Se no dia que a gente for arrebatado ele vai ser restrito, então hoje ele não tem restrição. E o que você está fazendo com essa irrestrição? Você está aproveitando a irrestrição do agir do Espírito? Ele pode agir em todo tempo, em todo lugar, através da sua vida. Ore, clame, proclame, profetize, cure, liberte, console. Porque hoje não há restrição para o agir do Espírito. E quando nós subirmos, sabe por que o Espírito Santo vai ter restrição? Porque o poder e a glória de Jesus só se manifestam pela igreja. E ela vai subir. É simples. Se você ler Paulo a Timóteo, você vai ver isso nas cartas. Paulo dizendo, gente, olha só, vocês têm que ser um. Porque senão o poder e a glória de Jesus não vão se manifestar. E aí, de que serve vocês estarem juntos? Nada. E como é a manifestação do agir de Deus? É no amor. É no amor, claro que é no amor. Nós amamos. Eu amo vocês, vocês me amam. Mas não é só o amor. O amor é a manifestação de eu olhar para você e dizer, eu perco meu tempo com você. Eu quero orar pela sua vida, eu sinto a dor que você sente. Eu quero caminhar junto. Isso é a manifestação do amor. Não é eu concordar com as coisas que você faz e te amar porque você está fazendo tudo errado e aí, poxa, Deus vai te entender. Entende? Então a igreja, ela é fortalecida nessa engrenagem de um ajudar o outro. Mas o que nós temos feito? O poder está sobre nós, a ação do Espírito Santo é irrestrita, todo o poder nos foi dado e nós nos assentamos aqui todos os domingos, levantamos as nossas mãos para dizer que Jesus é maravilhoso, que a gente sabe que Ele voltará para nós mesmos. A gente diz isso para nós mesmos. Precisa existir esse dia? Com certeza, é o dia que nós viemos louvar juntos, mas fora daqui. Quem somos nós fora daqui? A igreja de Cristo está totalmente espalhada pelo mundo inteiro. E muitos têm sido presos, decepados, perdido seus filhos, queimados, passando fome. E a gente olha
para a nossa igreja e diz: que igreja maravilhosa. Eu tenho medo. Eu tenho medo. A gente tentou fazer aqui no Natal um olhar diferente sobre o Natal, né? Quem esteve aqui viu. A gente quis olhar um pouco para a igreja perseguida nesse Natal, para a gente pensar o seguinte: maravilhoso, o ano fechou, nós temos muitos membros, batizamos muitas vidas, estamos falando de Jesus, maravilha. Pergunta para o pastor se ele está totalmente satisfeito. Ele está preocupado com quem nós somos fora daqui. No dia que tirar a bengala, que a igreja, Shalom, é a bengala de muitos, você permanece ou você enfraquece? Você prossegue ou você paralisa e fica tipo radar de GPS perdido? Agora eu tenho que procurar outra igreja. Você, hoje, tem um lugar para se reunir. Aleluias! Vamos nos reunir, até porque a Bíblia diz que nós devemos buscar nos reunir. Isso faz parte do ser igreja. Mas nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que virá daqui a 5 anos, ou nem 5. Se você vai ser capaz de andar pelas ruas com sua Bíblia na mão, com a sua família, e as pessoas acharem que você está indo para a igreja e podem te matar. E aí você vai vir para a igreja com um jeito... Gente, eu estava conversando outro dia com um amigo meu aqui, foi no Ano Novo, que ele é missionário, e ele estava dizendo: eu fiquei 6 meses na Indonésia, e eu não podia me comunicar, assim como a gente tem ajudado esses missionários, né, o Gabriel e a... Como é o nome dela? Isabela. Eles não podem se comunicar, eles não podem dizer o que acontece. Por quê? Porque todos os olhos estão sobre os e-mails das pessoas que entram e saem do país. Se você disser que você está evangelizando, então eles falam que eles têm códigos. Existem códigos para que as pessoas se comuniquem. Então ele me falou alguns ali, e eu falei: que interessante. Ele falou: pois é, porque senão a gente pode ser morto. E obviamente ninguém quer morrer. Se existe um jeito de você não morrer, você vai correr atrás desse jeito. Mas você está andando um dia na rua, e a pessoa olhar para você e falar: vocês estão indo para a igreja? Você vai dizer: não, a gente vai só tomar um sorvete. Isso é negar Jesus. Vocês vão morrer agora, mas a gente está indo para a igreja. O que foi dito na fornalha do fogo ardente? Olha, a gente vai jogar vocês dentro dessa fornalha se vocês disserem mais uma vez que vocês não vão se prostrar diante dessa estátua que nós levantamos. O que eles dizem? Se o Senhor me livrar ou não me livrar, não me importa. O que importa é que eu não vou idolatrar, não vou adorar outro Deus que não seja o meu. Eles não estavam preocupados com eles. Eles estavam sendo igreja, levantando e erguendo o nome de Jesus, né? Porque era Velho Testamento, mas ali o 4º homem aparece na fornalha. Engrandecimento do nome de Jesus, manifestação do poder de Jesus na igreja. Eram 3 pessoas, Vivian, sim, mas eu não estou dizendo de número. Eu sou igreja, você é igreja, todos somos corpo de Cristo. Onde nós estamos? E o que nós temos feito com todo esse poder? Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós, a Ele seja a glória na igreja. A Ele seja a glória na igreja. E em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Efésios 3, 20 e 21. Toda a glória seja dada a Ele, na igreja. E aí a gente vem querer ser igreja, buscando o nosso. Eu não vou ficar rodeando em algo tão simples, que é tão diretamente a nós, cristãos. Essa é a mensagem. Ela é uma mensagem de alerta para a sua vida, para o que nós podemos viver e não estamos vivendo. Muitas vezes a gente deixa de compartilhar as questões. Tem uma vizinha que está super atribulada, já tentou suicídio 5 vezes. Cadê essa pessoa? O filho do meu amigo está com um problema de saúde, agora está internado. Cadê o nome dessa criança? Por que nós não estamos orando e clamando por essas vidas? Por que essas pessoas não estão aqui? Por que nós não estamos trazendo eles para o nosso meio? Eu sei a resposta. Ou você não está crendo que aqui pode acontecer a manifestação da glória,
e isso não é culpa sua, nem nossa, é culpa da nossa mentalidade. Ou você está achando que Jesus não tem esse poder todo, ou então você está com medo de Jesus não atender e você ficar mal com a pessoa. Só tem essas três, se alguém tiver mais também pode falar. Então vou te dizer, se não está havendo manifestação do poder, que esse seja o primeiro. Pense assim, eu vou levar, e esse nome vai ser, essa pessoa vai ser liberta, curada, enfim, o que seja. E nós juntos vamos proclamar a glória de Jesus, aleluia, a igreja toda se levanta, aplaude todo mundo a igreja, e todo mundo sai contando os testemunhos do que aconteceu. Jesus é manifesto, Jesus é conhecido, e outras pessoas, eu também quero, eu também estou com, vai surgindo, é um novelo, você vai puxando e vai vindo. Agora, Vivian, eu não acho que Jesus é capaz de fazer isso. Está na Bíblia. Teste e você verá. E se ele não quiser, eu vou ficar mal com a pessoa? Já te respondi? Claro que não. Nós somos instrumentos do Senhor, a glória não é nossa. Eu ouvi um pastor falando sobre isso. Todas as vezes que eu orei por pessoas, ele falando, e elas não foram curadas, sabe o que eu senti? Aí ficou todo mundo olhando, nada. Não senti nada. E sabe quando eu orei que elas foram curadas, sabe o que eu senti? Nada também. Ele é um pastor com essa vocação da cura, esse chamado para a cura. E ele estava dizendo, nós não temos que sentir nada. A gente só apenas vai orar para manifestar Jesus. Se você sente alguma coisa quando ele é curado, está estranho. Sentiu o quê? Sentiu uma satisfação. Repreende Jesus. Você pode sentir alegria, mas lembra que quando os discípulos vêm, Jesus, a gente curou, a gente fez, e aconteceu. E Jesus fala assim, eu sei, mas não se importa com isso não, isso é pouco. Vocês têm que olhar para a vida eterna, para construir algo que quando eu chamar vocês estejam. Isso é pouco, isso qualquer um pode fazer, isso que Jesus disse ali. E a gente fica, se colocando numa posição de ou libertador, ou salvador, enquanto é Jesus quem faz. Queria que você ficasse de pé, para a gente poder orar. E aí, Carlinhos, você pode fazer um teclado aqui para mim, por favor? Eu, primeiramente, queria chamar as pessoas que querem ser curadas, que querem ser libertas. Preste atenção. Curadas, libertas, consoladas. Pessoas que estão amarguradas, tristes, com algo. Gente, não é porque triste, porque alguma coisa, Estou falando de tristezas que vêm te acompanhando. Nós vamos orar, não sou eu que vou orar, todos vamos orar. Você que está no seu lugar vai impor as mãos para quem está aqui. Somos corpo. Você vai interceder pelas pessoas, você vai clamar pelo sangue de Jesus. E nós vamos orar por essas vidas. Existe alguém no nosso meio que não pertence a nenhuma igreja evangélica, que gostaria de aceitar Jesus hoje como Senhor e Salvador? Levante a sua mão para eu ver. Se você hoje, então, faz parte desses grupos que eu falei aqui, primeiro apelo é esse, tá? Cura, libertação, consolo. E depois nós vamos fazer um segundo apelo. O segundo apelo, você já pode ir orando aí. Um apelo de poder, para que você veja o poder que já está sobre nós. Então você já pode aí, do seu lugar, orando, dizendo, Jesus, eu quero ver esse poder, eu quero que esse poder seja revelado. Então comece em nome de Jesus a orar por essas vidas que estão aqui. Você não precisa saber quem são, qual o tipo de doença, nem de manifestação. Você só vai chamar Jesus para ser o cabeça nessa hora, manifestando o seu amor, o seu poder. Você que está com alguma doença, coloque a mão, se puder, na sua enfermidade. Nós vamos orar aqui. Vamos orar. Jesus, o Teu nome nos deu autoridade, o Teu nome nos faz crer que o Senhor pode todas as coisas, e é esse nome que eu chamo agora. O nome do Jesus, o Cristo, que não é carne nem sangue que nos revela que Jesus é o Filho de Deus, mas é o Teu Espírito, Senhor. E é esse nome que eu chamo agora para essas vidas que estão adoecidas.
Pai, o Senhor conhece o nome de cada doença, o Senhor conhece o nome de cada disfunção que está sendo gerado nesse corpo. E eu te peço agora, em nome de Jesus, que essa doença vá embora desse corpo agora, em nome de Jesus. Essa disfunção que está sendo apresentada no seu corpo, sai agora em nome de Jesus. E você vai dizer isso: doença, diga o nome dela e diga: saia em nome de Jesus do meu corpo. Eu não te aceito no meu corpo. Jesus me deu poder sobre isso, sobre essa doença, e eu declaro em nome de Jesus: sai da minha vida, em nome de Jesus eu tiro, eu não dou autorização para você entrar na minha vida. Diga isso, vai proclamando isso agora sobre a sua doença, em nome de Jesus, Senhor. O nome de Jesus é poderoso, o nome de